Olá, meu povo, bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. E hoje eu vim falar sobre laços de alma, ligações de alma. Eu postei um vídeo contando a minha experiência sobre isso e eu vi que teve muito interesse. Então eu vim falar com vocês um pouquinho o que é ligação de alma, laço de alma. Que laço de alma é uma ligação profunda entre duas pessoas. Essa ligação, ela envolve na Bíblia, alma significa mente, emoção e vontades. E essas vontades, né, essas emoções, elas são ligadas em emoções, vontades e corpos. E essa ligação, ela não é só na área sentimental. Pode ser uma ligação com a amizade, a ligação entre pais e filhos, né, como na Bíblia mesmo, né? Cita ali Jonatas e Davi, né? Davi e Jonatas, que eles criaram uma ligação de almas ali. Lendo aqui, né? 1 Samuel 18:1. E sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se uniu com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Ali você vê que é uma ligação de almas de amizade, né? Ali Jonatas considerava Davi como um irmão, né? Tanto que Jonatas ajudou Davi a se livrar de Saul, seu pai. Então ali teve uma ligação de almas. Porém, existem ligações de almas boas e ligações de almas ruins, né? E o que eu vou falar aqui para vocês a ligação de almas ruins, que é aquela ligação que a gente tem com pessoas, né? Principalmente na área sexual. A área sexual, ela nos dá uma ligação muito forte com outra pessoa. Não é só bíblico, espiritualmente falando, isso também é comprovado cientificamente, fisicamente, né? Esses estudiosos falam que nossa ligação com a outra pessoa, a gente fica ligado com a outra pessoa por 7 anos, gente. A nossa alma fica ligada a outra pessoa por 7 anos. Nosso DNA fica naquela pessoa por 7 anos. Então, isso não é só o espiritual ou bíblico, mas também é comprovado cientificamente. Então, você vê como ligação de alma é uma coisa muito séria, né? A gente fica com aquela ligação com aquela pessoa, como eu disse no vídeo anterior, que às vezes a gente nem tem mais sentimento pelaquela pessoa, nem pensa mais nela, mas a gente continua pensando naquela pessoa, sonhando, né? E às vezes aquela pessoa até fica nos procurando, porque nem a pessoa consegue se desligar da gente. Às vezes a gente já acha, já se desligou da pessoa, já não tem o sentimento, mas a pessoa não consegue, porque tem aquela ligação entre você e ela, ainda mais no sexual. Outra passagem bíblica que fica aí em 1 Coríntios, eu tô lendo aqui, eu deixei escrito. 1 Coríntios 6,16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a prostituta faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois num só carne. Então aqui tá dizendo, né, que quando você se junta com uma prostituta, você se torna ali só um corpo, só uma carne. O casamento, né, quando a gente ali na Bíblia fala sobre o casamento, que quando você se junta com o seu marido, vocês casam, vocês se tornam só uma só carne, um só corpo. O corpo do homem pertence à mulher e da mulher pertence ao homem. Então quando a gente tem essa ligação, essa prostituição, né, fora do casamento, essa ligação promíscua de sexualidade, né, fora do casamento, você tem uma ligação muito forte. E a palavra diz que você se torna só um. Então pensa você se tornando só um com uma pessoa que você só teve uma noite, né, uma noite de relação sexual. E você fica ligado com ela, aquela pessoa que às vezes você nunca mais vai ver, porque isso já aconteceu comigo, tá? Você nunca mais vai ver, mas você fica com aquela ligação com aquela pessoa por 7 anos. Isso é muito sério. Isso no mundo espiritual é muito sério, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente se deita, com o que a gente se relaciona, né? Vamos nos guardar para os nossos futuros maridos, né? Porque isso é muito importante, gente. Isso mexe muito com o mundo espiritual, né? Isso que o diabo quer, que a gente tenha relações sexuais com muitas pessoas e isso acaba nos deteriorando por dentro, né? Mente, corpo, alma e espírito. Isso mexe tudo em nós. E o que prejudica a gente, né, nessa ligação de alma? Como eu disse, às vezes você não tem mais ligação com essa pessoa, você nem tem mais contato, mas você fica com uma ligação ali emocional com a pessoa. A pessoa não consegue se desligar de você. Isso te prejudica, né? Você tá sonhando, como aconteceu comigo, você sonha com a pessoa, você não sabe o que tá acontecendo. Então prejudica tanto na ligação com aquela pessoa que você não consegue se desfazer dela, ligações emocionais, né? Isso também é muito, muito difícil, a pessoa se desligar da outra emocionalmente. Gera dependência emocional também, uma dependência muito grande. Como eu disse, aí, às vezes você pode ter se desligado daquela pessoa, mas a pessoa não se desligou de você. Isso aconteceu comigo.
Eu já não gostava mais do meu último relacionamento, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, e simplesmente aquela pessoa vivia vindo dos meus sonhos. E às vezes ela me procurava, me mandava mensagem. Eu não falei isso no outro vídeo, né? Mas ela me mandava mensagem, ela falava que não conseguia me esquecer. Eu bloqueava ela de todos os números, de tudo que ela me ligava. Ela ficava pegando, essa pessoa ficava, ela não, ele, né? Ele ficava pegando telefone de amigos, de pessoas pra ficar me ligando. Ele ia na porta da minha casa. Então, isso causa uma dependência emocional ou da sua parte ou da parte da pessoa e você não consegue se desligar. Isso gera uma dependência muito grande. Isso é muito real, gente. Isso é muito forte, sabe? Isso é muito sério, né? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. E uma coisa mais importante ainda, isso te afasta de Deus também, né? Isso te influencia nas tuas vontades, na tua proximidade da sua vida espiritual, porque isso atrapalha, né? Você tá ali com aquelas ligações. Por isso que a gente fazer o desligamento de alma é importante. Isso te impede até de você fluir na sua vida, você ter uma relação com uma outra pessoa, conhecer uma outra pessoa, porque você sempre vai estar de ligação com aquela antiga pessoa. Então, é de extrema importância a gente fazer esse desligamento de alma, para a gente poder caminhar, continuar caminhando com o Senhor, nos aproximar do Senhor, ter uma vida espiritual diante do Senhor, firmada em Deus, mas antes precisa fazer esse desligamento de alma. Aí você vai me perguntar, Thaís, mas como que eu faço para romper, me desligar? Você vai fazer uma oração. Eu fiz um jejum, eu indico vocês a fazer um jejum. Faça um jejum, né? E nesse jejum você confessa os seus pecados, você fala o nome dessa pessoa, fala que você está desligando a sua alma dessa pessoa, que essa pessoa siga a vida dela e você siga a minha. Pede perdão, né, por essa promiscuidade, esse pecado que você cometeu com essa pessoa, essa ligação de alma que você está rompendo com essa pessoa, fala o nome dela. E se você tiver mais pessoas, né, que foi o meu caso, eu tinha muitos nomes de pessoas que eu me envolvi, então eu fiz uma lista e eu fui falando o nome de cada uma e fui me desligando, falando pro Senhor que eu me desligava daquelas pessoas, que aquelas pessoas seguissem a vida dela e eu seguisse a minha. Faz um jejum, né? E ali você já desliga a sua alma daquela pessoa. E isso faz toda a diferença, gente. Total diferença. Quando eu fiz isso, essa pessoa nunca mais me procurou. Esse meu último relacionamento, ele nunca mais me procurou. Até hoje, ele nunca mais me procurou. Gente, que eu te falei, que eu falei pra vocês, ele me ligava, mandava mensagem, vinha na porta da minha casa. Depois que eu fiz esse desligamento, ele nunca mais me procurou. Nunca mais. Então, isso é importante, fazer esse desligamento, confessar o seu pecado pro Senhor, falar que se desliga, falar o nome dele, isso é importante. E uma das coisas que eu falei no outro vídeo é objetos. Se você tem objetos dessa pessoa na sua casa, você ganhou presentes, você guardou e acha que não tem nada a ver, tem muito a ver. Jogue fora. Não dê pra ninguém esse objeto. Jogue fora esse presente. Porque não faz sentido você dar uma coisa que você ganhou, que tem um valor sentimental pra uma outra pessoa, né? Não, é jogar fora, desfazer. Dá dó? Dá, porque eu também fiquei. Mas isso é libertador. Isso é libertação total, real, tá? Então liberte-se de presentes, de cartas, perfume, roupa, sapato, tudo, gente. Qualquer coisa que você tenha que você ganhou dessa pessoa, não pode nem ter sido macumba, né? Porque eu tenho uma menina que comentou lá que às vezes pode ser macumba, mas às vezes nem é, né? É só um presente mesmo que a pessoa te deu porque a pessoa gostava de você. Isso já é uma ligação, isso já dá uma ligação entre você e a pessoa, né? Mas também pode ser macumba, às vezes a pessoa te dá ali pra fazer alguma amarração também, então já faz esse desligamento aí, joga tudo fora em nome de Jesus. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido esclarecedor para vocês. Se quiser que eu me aprofunde mais aqui, a gente se aprofunda. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui nos comentários que eu volto aqui a gravar para vocês. E se vocês também quiserem, ai, Thaís, eu não sei como fazer essa oração de ligação de alma. Comenta aqui que eu envio para vocês também essa ligação de alma, tá bom? Essa oração de desligamento de alma eu posso enviar para vocês também, mas não deixe de fazer esse desligamento de alma que é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curte aqui, me segue aqui também, me ajuda a chegar a 1000 inscritos, para esse vídeo chegar também a muitas pessoas, curte, comenta, compartilha, para pessoas, né, que não têm esse conhecimento de ligação de alma, ter conhecimento através desse vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!